Você sabe o que faz um catequista? Você conhece algum? Conheça a história desse menino, vem comigo. Decoreba católica, decorar é guardar no coração. Eu sou Jonailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, e pedindo a você que se inscreva nesse canal, que compartilhe, que deixe o seu like e que envie para o maior número de pessoas. Vim a Calçado, minha cidade. A missão está situada no sítio Marrecas, né? Vim a Calçado para falar com meu amigo aqui. Estamos na paróquia, na matriz de Nossa Senhora de Lourdes, que está em reforma. Vamos falar disso em outro momento. E estou com o meu amigo, ele vai se apresentar para vocês. Como é o seu nome, querido? O meu nome é Douglas, né? Eu sou calçadense, sou casado, tenho 3 filhos, né? E também sou catequista. Também sou catequista da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Calçado, na Diocese de Garanhuns. E é sobre isso que nós queremos falar. A vida de Douglas também é um pai de família. A esposa teve uma história com o protestantismo. Com certeza. Nasceu no berço protestante. Nasceu no berço protestante, cheia de mitos, sem conhecer nada da nossa catequese, nada da nossa liturgia. E teve as primeiras experiências e os primeiros contatos com a nossa liturgia através da catequese, que é a mais importante no meu ver, que é a catequese feita em casa. Perfeito, né? perfeito. E Catequese em casa. A catequese em casa. E aí foram quebrando-se os mitos, quebrando-se as falácias, e aí ela começou a aprender um pouco mais, se encantou e hoje é católica Para honra e glória do Senhor. Senhor. E não foi nada forçado, né? Foi tudo Não, muito natural. Pelo contrário. Eu fiz questão de que isso fosse uma decisão dela. Nunca, em nenhum momento, foi um problema eu me relacionar com uma pessoa protestante. Perfeito. O diálogo é muito importante. Sim. E aí ela, por conta própria, começou a ver a seriedade. É isso que ela fala muito. A seriedade com a liturgia, com a palavra. Vale uma entrevista com Dona Priscila, digníssima esposa do Douglas. A experiência é muito bonita. A história dela é muito bonita. E veja, ela nasceu no berço protestante, tá? Ela não tem culpa, né? Não. E a seriedade, a busca pela verdade. Claro, olha, se você estudar a fé católica, se você buscar com sinceridade, você vai entender a raiz católica. É impossível não voltar para casa, né? Para a nossa casa, a igreja. Mas Douglas é catequista. Sim. Nós estamos em que diocese, Douglas? Nós estamos na Diocese de Garanhuns, né? Na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Calçado, uma matriz a mais bonita, sou suspeito de dizer, da diocese, a mais bonita da Diocese de Garanhuns, né? Hoje a gente está com uma turma de primeira Eucaristia, na qual eu tive, infelizmente, de que me ausentar um pouco da catequese. Deixei a minha mãe, que também é catequista, Ana Fátima, e Josélia, que também é catequista. Elas estão lá na turma. Eu tive que me ausentar um pouco por conta da reforma, que eu também tenho funções aqui na reforma, então eu tive que me ausentar. Assim que sempre que eu posso, eu chego lá. Essa é a 3ª turma já que eu fiquei à frente, né? Uma turma de crisma e 2 turmas. Terceira turma. A 3ª turma, uma de crisma e 2 turmas de primeira Eucaristia. Primeira Eucaristia. É isso aí. Qual é a mais desafiante? Primeira Eucaristia? Para mim, a primeira Eucaristia. Por quê? Na primeira Eucaristia, a importância da família é muito mais influente para eles, entendeu? Família. Quando eles já são maiores na crisma, você consegue ter um contato assim, mais próximo com eles e falar assim, olha, isso é para você. Eles conseguem entender melhor porque eles já estão mais maduros, entende? Quando é na primeira Eucaristia, como eles são novinhos, a gente precisa fazer uma catequese dupla, paralela, com eles lá e com os pais em casa. Perfeito. E às vezes essa é a nossa maior dificuldade, muitas vezes, entendeu? A gente bate sempre no ponto que, como ele começou falando, a primeira catequese é em casa. O primeiro catequista é o pai e a mãe. Você, pai e mãe, compartilha, deixa o like. Os pais precisam ouvir isso. É um catequista experiente. Douglas, eu testemunho, é um catequista experiente, apaixonado pela igreja, acredita muito na catequese. E os pais são os primeiros que dirigem os seus filhos para o céu.
Se os pais fizessem esse ofício, seria bem mais fácil para nós catequistas. Sim, com certeza. Bem mais fácil para a gente e muito mais saudável para os filhos deles. Entende? Quando o pai perceber que ele é um exemplo do filho, veja, muitas vezes os pais confundem em pedir, exigir, às vezes até mandar que os filhos vão à catequese, é uma coisa. Mas quando o pai vai, ele é um exemplo. Dá o exemplo, né? O filho acompanha. Ah, mas a igreja, eu escuto muito isso. A igreja, de alguns pais, a igreja tem defeitos, pessoas que não são pessoas legais. Mas veja, a missa, por exemplo, que é a missa, o mais importante é a Eucaristia, é Cristo que está sendo celebrado. Perfeito. Então, isso é que a gente tem que buscar, não quem está do nosso lado. Essas coisas têm que, assim, são periféricas, descartáveis. Exatamente, perfeito. Quando você faz isso, você cria um relacionamento, o jovem, ele fica mais à vontade, ele se sente em casa e é muito mais fácil depois dele, quando estiver na sua maioridade, com todo o discernimento, ele vai chegar e vai falar assim, bom, o caminho que eu quero seguir é esse. Perfeito. E uma vez que aprender, nunca mais ele vai se desviar. Nunca mais, né? Nunca mais. Quem entende a fé católica, quem entende os princípios, não se desvia. Ah, eu já fui católico e hoje não sou de igreja nenhuma. Eu acho que essa pessoa não teve a catequese adequada. Eu acho que foi isso. Não conheceu sua igreja. Não conheceu o suficiente. Por isso que é tão importante a formação. Douglas, eu sou catequista de Crisma, queridos, e percebo que os nossos meninos já passaram pela catequese, ou estão muito desligados e distraídos por este mundo que engana muito, né? Muito distraídos esses meios de comunicação, mas é preciso ensinar o princípio de tudo, o básico dos básicos, quando eles já deveriam estar. É aquilo que São Paulo diz, eu queria dar material sólido, eu queria dar alimento sólido, mas vocês ainda estão tomando leitinho, né? Como nossos católicos ainda estão na fase do leite, é preciso desmamar esses danados e dar um cuscuzinho com charque, entendeu? Isso se chama formação católica de verdade, né? Formação intensa, porque é o seguinte, essa galera vão crescer e vão para a faculdade, vão por um mundo, e sem uma base, um alicerce, a casa desmorona. Douglas, maravilhoso. Querido, quanto tempo a catequese aqui na Diocese, na Paróquia? Bom, a catequese é recomendado 2 anos, né? A gente tem essa recomendação. Depende muito da turma, né? E da agenda da Diocese. Perfeito. Muitas vezes a gente consegue acelerar o assunto quando a turma está inteirada e a gente consegue reduzir esse tempo com o pároco. Aí tem a confissão, e na confissão o pároco consegue perceber que a turma já atingiu a maturidade suficiente para entender o que é o corpo de Cristo, no caso da catequese. O sacramento específico da Eucaristia. O sacramento, eles entendem, né? Aí às vezes tem turma que demora um pouco mais, então a gente tem que alongar até os 2 anos. E quanto tempo? Acontece todos os dias a catequese? Não, a catequese ela acontece quinzenalmente, a cada um sábado sim, um sábado não. Um sábado sim, um sábado não. E aí a gente vai ajustando conforme a nossa... Você acha legal essa coisa de 15 dias? É muito, eu acho pouco. Eu também. Eu acho um tempo muito... Eu também. Veja, se é muito complicado, se para um professor com uma aula de português, matemática, artes, alguma coisa desse tipo, assim, ele tem dificuldade de segurar o aluno, a atenção do aluno na sala de aula, imagina para a gente falar da igreja. É complicado, não é fácil. 2000 anos de história. Exatamente, não é fácil. Então o que acontece? Quando você fica 15 dias sem ter um estímulo, muitas vezes, às vezes nem tem em casa, e não é uma crítica pessoal aos pais, eu entendo, enfim, cada pessoa tem, né? Certo. Falta aquele discernimento da família, muitas vezes, né? Não é todas, mas de algumas. Enfim, eu acho muito tempo, entendeu? Eu acho que se fosse todos os sábados... É um espaçamento muito... Seria mais proveitoso, com certeza. Mais proveitoso. Então, gente, olha só, e o material? Legal o material que é fornecido? O material que é fornecido, né? A gente tem um livrinho lá, que eu esqueci até o nome agora. A gente tem um que foi escrito agora por Dom Paulo, né? Antes de sair. Ótimo. A gente usa algumas coisas Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson. E assim, a gente trabalha muito em cima
da Bíblia, né? Certo. A gente vai explicar para eles a Bíblia Perfeito. direitinho, para que é o melhor material. Uhum. É o melhor material. É o material onde eles vão mais se deparar, onde eles mais vão se confrontarem. Né? E os catequistas aqui recebem muita formação? Tem orientação, formação? Olha, tem formação, né? Tem formação, tem vários encontros, tem momentos de reflexão que agregam muito, Perfeito. entende? Perfeito. Poderia ter mais, mas tem. Poderia ter mais. Sempre precisamos de mais de formação, Exatamente, né? sempre precisamos. É um constante aprendizado. Queridos, decoreba católica, decorar e guardar no coração, Douglas. Amém. Se inscreve, pede que o pessoal se inscreva nesse canal, Douglas. Olha, eu não sou tão assim, né? Mas se inscrevam, né? Deixa aí seu like, compartilha, manda para o colega que precisa ouvir isso, né? Coloca no grupo da família. É muito interessante, é muito importante que os filhos de vocês, né? Recebam essa orientação, porque os nossos filhos são os nossos maiores tesouros. Perfeito, olha só que lindo, gente. Obrigado pelo testemunho, como catequista. Em outra entrevista vamos falar da catolicidade dele, da família dele. Nós queremos falar sobre a reforma da igreja que vai para o canal Missão Exército de Nossa Senhora, Jonailton, certo? Mas Douglas, muito obrigado por essa contribuição e nós vamos evangelizar sempre. Deus abençoe, meu querido.